A inveja pode ser um grande problema e eu garanto que ela não é um problema para você se você seguir isso aqui que eu vou trazer nessa reflexão, nesse vídeo, que certamente pode te ajudar. A primeira coisa que você precisa saber é que ninguém tem inveja de quem é fraco. Ninguém tem inveja de quem não tem competência, de quem não tem coragem, de quem não tem força para correr atrás dos seus sonhos e lutar pela sua vida. Só que muitas vezes, quando a gente se pega em uma situação em que pessoas passam a perna na gente, em que um sócio te rouba, ou você é traído por um grande amigo, e você fica se sentindo mal por aquela situação, por conta daquelas pessoas que você tanto gostava, mas que por inveja, por querer aquilo que é seu, acabaram deixando de lado uma grande amizade, acabaram deixando de lado uma grande oportunidade de continuar ao seu lado. Essas pessoas vão tentar de várias formas te prejudicar. Elas não conseguem buscar dentro delas algo que só você tem e que justamente por isso você chegou a esse ponto de ser invejável. Só por isso aqui já é um grande motivo para a gente se orgulhar de sermos quem nós somos, de você se orgulhar de ser quem você é. Porque é árvore que dá fruto que leva pedrada. Se por acaso você passou por uma situação como essa, ou de repente tem passado, quero te dar um conselho aqui de quem já viveu isso na pele algumas vezes, até mesmo de pessoas muito próximas. No primeiro momento é muito doloroso, a gente fica pesaroso por conta dessa situação, dói realmente, principalmente quando envolve traição de dentro de casa, como aconteceu comigo. Como seres humanos a gente sente, é natural, é normal. Mas aí com o tempo eu aprendi uma coisa. Você só é atacado quando você for bom. Você só vai ser copiado quando você tiver feito algo que ninguém mais fez, senão outra pessoa teria sido copiada. Você realmente só vai se destacar, chamar a atenção, ser visto quando você for único. E isso é uma característica muito positiva que vai atrair a atenção de muitas pessoas ainda. Só que o que você faz com isso é a tua responsabilidade. Mas você não é responsável, nem pode ser responsável pelo que os outros pensam, falam a teu respeito. Você é responsável pelo que te acontece. E com o tempo você vai aprendendo a criar musculatura para se livrar, se esquivar desse tipo de situação, desse tipo de problema. E você vai aprendendo a usar o problema como fonte de energia e como um caminho para alcançar algo muito maior. O que aconteceu com você não importa. Nesse momento já não mais, já aconteceu, já passou. Mas o que você decide fazer com isso, aí importa e é a tua responsabilidade. Sartre dizia, essa frase trazia essa expressão, que não importa as coisas que aconteceram, porque ali já passou, já não vai mais adiantar chorar, mas como você se comporta mediante a isso, é o que vai fazer com que você se liberte. E isso é algo que você consegue controlar. Você consegue olhar para dentro, você consegue se fortalecer, você consegue olhar inclusive para o caos e para o problema, buscando aprendizados. Muitas vezes as coisas difíceis vêm para nos ensinar situações para que possamos chegar a um nível que até então nós não seríamos capazes de chegarmos com aquela base de conhecimento que nós tínhamos. Nem todo mundo entende isso e às vezes nem a gente. Só que quando a gente começa a observar, a olhar, todo esse caos, todo esse problema que essas pessoas invejosas, elas nos proporcionaram, nós percebemos que ali existe um grande ensinamento para que possamos sair daquele nível, daquele lugar, daquele ambiente e irmos para um outro nível. Foi o que aconteceu comigo. Fui traído dentro do meu casamento e tinha o olhar invejoso da pessoa que eu mais amava. Durante um tempo doeu muito, sofri bastante, mas depois que tudo passou, eu pude perceber que aquela pessoa era importante para eu estar onde eu estou hoje, para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para eu de repente estar aqui falando contigo, te ajudando, trazendo essas informações. Depois de um tempo você começa a agradecer quem te fez mal. Só que isso só vai ser possível quando você passa a prestar atenção em você, a meditar, a orar, a se conectar com aquilo que te faz bem, porque daí a atenção, ela vem para você. E você acaba deixando de lado uma situação que muitas vezes nos atrapalha muito. Geralmente essas coisas acontecem porque nós temos uma expectativa muito grande sobre o outro.
e esperamos que o outro seja como nós, que ele faça como nós faríamos, mas na verdade nem sempre é assim. Muitas vezes nós nos apaixonamos pela ideia que nós criamos da outra pessoa, da pessoa perfeita, do amigo ideal, do sócio incrível, e deixamos de ver a perspectiva real do que verdadeiramente é. A expectativa ela pode estragar. Ela estraga pessoas, ela estraga relacionamentos, ela estraga nossa vida, nosso dia. De modo geral, ela pode estragar um monte de coisa. Mas a perspectiva, ela consegue mostrar para você a realidade de tudo. E quando você passa por um trauma, quando você passa por uma situação como essa, você passa a ver o mundo não pela expectativa, e é frustrante, mas você passa a ver pela perspectiva. E depois de um certo tempo, qualquer pessoa que se aproximar de você, com algumas características que antes você não iria perceber, agora você já começa a prestar atenção de uma forma rápida, sutil e que vai fazer com que você não permita que mais ninguém te atrapalhe naquela situação. Ou seja, você evolui quando isso acontece. E se você está evoluindo, significa que você está crescendo. Você vai olhar para trás e vai perceber que aquelas pessoas continuaram no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas dores, mesmas dificuldades, e você foi capaz de evoluir. Só que para que isso aconteça, é necessário que você realmente olhe para dentro, cuide de você, que você olhe com carinho, que você olhe com amor, que você olhe com cuidado de quem ama alguém. Dessa vez é de você para você. Então, chegou a hora, muitas vezes, talvez seja agora, de parar de procurar culpado, de olhar para quem realmente importa e entender que o que te aconteceu serviu para você aprender algo que talvez você ainda nem saiba o que é. Mas em pouco tempo você vai descobrir. Continue procurando. Não desista. Vá em busca daquilo que você quer, sabendo que cada pessoa que passa pela nossa vida, ela tem uma função essencial para nos ensinar algo, para nos trazer uma experiência. Se esse vídeo ele te ajudou, aproveita, dá sua inscrição aqui para este canal. Assim eu vou saber que eu posso continuar com esse tipo de conteúdo, ajudando mais pessoas assim como você. Até o próximo vídeo.